Durante os anos entre guerras, o Japão destacou-se entre as nações pelas suas forças aéreas militares estritamente segregadas, que compreendiam ramos aéreos distintos do exército e da marinha. Esta estrutura organizacional permaneceu em vigor desde a criação das Forças Aéreas do Japão até a capitulação da nação em setembro de 1945. Enquanto em muitas outras nações, tal bifurcação tipicamente fomentava uma rivalidade benéfica, no Japão, resultou numa ausência absoluta de colaboração. O Exército e a Marinha falharam em sincronizar os seus esforços relativamente à alocação de recursos escassos, levando a uma duplicação desnecessária do trabalho de design. Consequentemente, frequentemente adotavam modelos de aeronaves inteiramente distintos que, paradoxalmente, possuíam atributos e capacidades de desempenho notavelmente comparáveis. A partir de 1937, o principal avião de caça para a aviação do exército japonês foi o tipo 97, produzido pela Nakajima, oficialmente designado como Ki-27. As forças aliadas subsequentemente atribuíram-lhe o codinome Nate. Apesar de possuir trem de aterragem fixo, esta aeronave totalmente metálica provou ser um design inteiramente contemporâneo. Isto marcou a primeira vez que um avião de caça japonês igualou ou superou numerosos homólogos estrangeiros contemporâneos. O Ki-27 saiu vitorioso de uma competição excepcionalmente intensa contra designs da Mitsubishi e da Kawasaki, levando o comando do exército a autorizar a sua produção em massa. Competições de design comparáveis eram rotineiramente realizadas no Japão até o final da década de 1930. No entanto, os rápidos avanços na aviação global compeliram a indústria japonesa e os seus engenheiros a operar no limite das suas capacidades. Consequentemente, o comando da aviação do exército japonês determinou que o processo de organizar uma nova competição para selecionar um sucessor para a aeronave Ki-27. Tal empreendimento consumiria tempo e esforço excessivos. Além disso, provaria ser excessivamente dispendioso e perigoso para os desenvolvedores. Consequentemente, o desenvolvimento da nova aeronave, designada Ki-43, foi atribuído à mesma empresa, Nakajima, já em 1937. Esta escolha baseou-se na vasta experiência da Nakajima e na sua posição quase monopolista no fabrico de aviões de caça do exército. É digno de nota examinar a evolução dos requisitos para este projeto em particular, especialmente quando contrastado com as circunstâncias dentro da Marinha japonesa. As doutrinas europeias emergentes relativas à guerra aérea não contornaram especificamente o Japão. Uma ênfase crescente foi colocada na obtenção de velocidades mais altas e maior poder de fogo, mesmo que isso significasse comprometer a manobrabilidade. Esta metodologia, em particular, obteve considerável apoio na Terra do Sol nascente. No entanto, a principal garantia de vitória ainda era percebida como prevalecer em combates aéreos individuais, um conceito que harmonizava perfeitamente com o ethos do pensamento samurai tradicional. Um outro elemento significativo que influenciou o design foi a função tática específica atribuída a estas aeronaves de caça. A principal capacidade ofensiva do exército japonês residia nos seus esquadrões de bombardeiros de curto e médio alcance, que forneciam apoio crucial às forças terrestres durante manobras ofensivas e operações defensivas. As aeronaves de caça tinham a tarefa de acompanhar estas formações de bombardeiros e, simultaneamente, estabelecer domínio nos céus. Consequentemente, para além da sua agilidade inerente, estas aeronaves precisavam de possuir requisitos de manutenção simples e demonstrar proficiência em operações de descolagem e aterragem curtas. Além disso, a Força Aérea do Exército tinha a responsabilidade de salvaguardar os territórios japoneses. Para contrariar eficazmente a ameaça emergente de bombardeiros inimigos de alta velocidade e longo alcance, o desenvolvimento de aeronaves interceptoras rápidas equipadas com armamento substancial tornou-se imperativo. Na Marinha Imperial Japonesa, o poder aéreo era predominantemente considerado um meio para operações ofensivas. Além das missões lançadas a partir de porta-aviões, os estrategistas japoneses previam incursões estratégicas autônomas que se estenderiam profundamente em território inimigo ou através de imensas extensões oceânicas. Tais planos ambiciosos impunham requisitos excepcionalmente rigorosos relativamente ao raio de ação operacional dos seus aviões de caça. Uma terceira consideração crucial resultou da seleção restrita de motores de aeronaves disponíveis durante aquele período histórico. O Japão ainda não tinha alcançado a paridade com as nações europeias e os Estados Unidos no domínio da produção de motores aeronáuticos, particularmente no que diz respeito a motores de alta potência.
A escassez destas unidades especializadas representava um desafio contínuo para os engenheiros japoneses, tornando a seleção bem-sucedida de um motor adequado entre as opções limitadas disponíveis uma decisão consistentemente crucial. Notavelmente, uma situação comparável foi observada na União Soviética durante a mesma época. Um outro elemento significativo foi que, no Japão, a seleção de um motor para um determinado design de aeronave era frequentemente imposta pelos departamentos técnicos dos comandos do Exército e da Marinha. Vale a pena notar que as suas diretivas frequentemente divergiam significativamente das recomendações apresentadas pelos engenheiros de design reais da aeronave. A aplicação prática destes conceitos teóricos e exigências operacionais produziu resultados inconsistentes no desenvolvimento do braço aéreo naval. O conflito inerente entre alcançar o alcance operacional máximo, alta velocidade e manobrabilidade superior persistiu em grande parte sem uma resolução completa. Os engenheiros encarregados de desenvolver a nova aeronave de caça naval enfrentaram um desafio extraordinariamente intrincado, pois era virtualmente inviável incorporar cada requisito especificado numa única fuselagem de aeronave embarcada. O que é verdadeiramente notável é que, apesar destes obstáculos formidáveis, eles acabaram por alcançar este objetivo ambicioso. O caça A6M0, que surgiu deste desenvolvimento, provou ser um avanço notável e uma conquista globalmente reconhecida. No entanto, este sucesso teve um custo significativo. Desde a sua concessão, o design da fuselagem da aeronave levou ao limite a sua capacidade operacional, não deixando espaço para melhorias futuras substanciais. Consequentemente, a meio da guerra, o Zero tornou-se criticamente obsoleto, incapaz de competir eficazmente contra os avançados caças introduzidos pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Naturalmente, prever tal progressão de eventos no final da década de 1930 representava um desafio imenso. Subsequentemente, a liderança da Força Aérea do Exército japonês descartou o conceito de um único caça multiuso adequado para todas as missões. Desenvolvimentos internacionais na aviação. Estes desenvolvimentos, particularmente os observados em França e na Alemanha, impactaram significativamente os planeadores militares japoneses. Ficou claro para eles que nenhum projeto de aeronave único poderia satisfazer adequadamente os requisitos de cada função operacional. Esta questão foi resolvida em 1937, um ano crucial para a Força Aérea Japonesa, através da decisão de iniciar simultaneamente a produção de 3 modelos distintos de caças. Além da iniciativa Ki-43, a corporação Nakajima recebeu uma diretriz para projetar uma aeronave interceptora. Este interceptor precisava de capacidades de ascensão rápida e poder de fogo formidável, mesmo que isso implicasse uma redução na agilidade em relação ao modelo Falcon. Este tipo particular da aeronave foi oficialmente designado como Ki-44. Concomitantemente, a empresa Kawasaki iniciou o desenvolvimento de um caça de escolta bimotor, conhecido como Ki-45. O Ki-44 Shock teve a sua primeira implantação em combate no início da primavera de 1942, com o Ki-45 Toryu entrando em serviço ativo meio ano depois. No entanto, o Ki-43, projetado com princípios semelhantes ao seu antecessor, o Ki-27, acabou por formar o núcleo da frota de caças do exército japonês. Este resultado não é surpreendente, dado que o engenheiro principal desta nova aeronave era ninguém menos que Hideo Itokawa, o designer original do Ki-27. O comando militar estipulou as seguintes especificações para o novo caça: uma velocidade mínima de 310 milhas por hora. Era exigido que ascendesse a uma altitude de 16.400 pés em 5 minutos e atingisse um alcance operacional máximo de 500 milhas. O seu armamento foi especificado como 2 metralhadoras de 7,7 mm, mantendo simultaneamente um nível de manobrabilidade comparável ao do modelo Ki-27. As especificações não superaram significativamente as capacidades do Ki-27 e a sua configuração de armamento permaneceu totalmente inalterada. Aproximadamente 20 indivíduos compunham a equipe do gabinete de design. Minoru Ota, um engenheiro, supervisionou o design da asa, enquanto o seu colega, Yasushi Koyama, se concentrou na unidade de potência da aeronave. Após quase um ano dedicado a cálculos, a produção de 1000 esboços e a construção de inúmeros modelos, o protótipo do caça foi concluído em 12 de dezembro de 1938, nas instalações da Nakajima, na cidade de Oda. Semelhante à sua abordagem no projeto Ki-27, o designer Hideo Itokawa priorizou alcançar o design de aeronave mais leve e aerodinamicamente eficiente. Uma ênfase significativa também foi colocada na simplicidade do design, visando diminuir o peso total da fuselagem e acelerar o seu cronograma de fabricação.
O principal avanço tecnológico introduzido foi o sistema de trem de aterragem retrátil. Dada a sua limitada experiência indígena neste campo particular, os engenheiros japoneses foram compelidos a estudar e adotar princípios de design estrangeiros. Durante a segunda metade da década de 1930, o Japão adquiriu vários modelos de aeronaves para uma avaliação completa. Uma aquisição notável foi o caça americano Chance Vought V-143. Esta aeronave, em particular, era um monoplano de um só lugar, cujo desempenho, embora não revolucionário, incorporava várias soluções técnicas inovadoras que impressionaram significativamente os engenheiros japoneses. De facto, o design e o mecanismo operacional do trem de aterragem retrátil implementado no Hayabusa e, subsequentemente, no famoso Zero, foram diretamente adaptados desta aeronave específica. Para melhorar o seu desempenho de voo, a aeronave recebeu uma nova unidade de potência, o motor radial Nakajima Ha-25 de 14 cilindros, capaz de gerar 980 cavalos de potência durante a descolagem. Este motor provou ser consideravelmente mais pesado do que o motor Ha-1B de 9 cilindros e 700 cavalos de potência, que anteriormente impulsionava o modelo Ki-27. Cálculos de engenharia indicaram que o novo caça seria mais pesado do que o seu modelo anterior. Para preservar o mesmo nível de agilidade, certos ajustes foram necessários. Especificamente, a área da asa teria exigido um alargamento equivalente. No entanto, esta modificação teria resultado em peso excessivo e maior arrasto aerodinâmico. Em última análise, a equipa de engenharia chegou a um compromisso. A área da asa foi expandida em apenas 20%. Para alcançar maior velocidade, foram compelidos a aceitar uma redução inevitável na manobrabilidade. Grandes expectativas foram depositadas no aumento antecipado do desempenho da aeronave, atribuído a uma diminuição na sua carga de potência. Engenheiros visavam uma relação peso-potência de 4,74 libras por cavalo-vapor, uma melhoria notável em relação ao seu predecessor, o Ki-27, que exibia uma relação de 5,11 libras. A aeronave surgiu como um elegante monoplano de asa baixa, caracterizado por seus contornos simples e aerodinâmicos e uma fuselagem alongada e estreita. Tanto a sua estética quanto a configuração estrutural geral indicavam inequivocamente uma herança de design direta do modelo Ki-27. Sua capacidade ofensiva compreendia duas metralhadoras tipo 89 sincronizadas, de calibre .303, posicionadas diretamente acima do motor. Os mecanismos de culatra dessas armas projetavam-se diretamente para o cockpit do piloto, facilitando assim o recarregamento direto e a desobstrução imediata de engasgos em voo. No entanto, no final da década de 1930, este nível particular de armamento era amplamente considerado totalmente insuficiente. O design da cobertura do cockpit tinha uma semelhança impressionante com o invólucro transparente encontrado nas variantes iniciais do P-27. Devido à seção traseira estendida da fuselagem, os designers conseguiram manter dimensões relativamente compactas para os estabilizadores e outras superfícies de controle. Em conformidade com a prática japonesa estabelecida, 3 protótipos experimentais foram construídos para a avaliação abrangente de cada novo design de aeronave. Em março de 1939, a montagem do segundo e terceiro protótipos da aeronave Ki-43 foi concluída com sucesso. Esses protótipos subsequentes espelhavam em grande parte o modelo inicial, com distinções limitadas a elementos menores, como a configuração da entrada de ar do carburador. O voo inaugural do primeiro protótipo ocorreu no início de janeiro de 1939, decolando da instalação de testes da Nakajima, situada nas proximidades da cidade de Ota. As avaliações internas da fábrica prosseguiram como previsto, sem encontrar dificuldades substanciais. No início da primavera, os pilotos de teste experimentais transferiram todas as 3 aeronaves para os aviadores militares operacionais estacionados na Escola de Voo do Exército de Aquino. No entanto, a avaliação fornecida pelo pessoal militar em relação à aeronave recém-introduzida revelou-se esmagadoramente crítica. Aviadores, acostumados a aeronaves excepcionalmente ágeis e altamente manobráveis, capazes de executar curvas apertadas, relataram que o novo caça exibia uma significativa falta de agilidade. Sua resposta aos comandos de controle era notavelmente lenta, e tanto o seu tempo de curva quanto o seu raio de curva foram considerados excessivamente grandes. Além disso, os pilotos expressaram preocupação de que a cobertura do cockpit obstruía significativamente seu campo de visão. Em relação ao trem de pouso retrátil, eles o rotularam inequivocamente como uma extravagância desnecessária. Da sua perspectiva, essa característica apenas introduzia complexidade desnecessária ao design e contribuía com massa adicional para uma aeronave que já enfrentava desafios de desempenho.
Tipicamente, tal feedback crítico significa o fim para um projeto de aeronave. No entanto, a corporação Nakajima optou por perseverar. A equipe de engenharia persistiu em seus esforços, assumindo riscos pessoais, enquanto procurava persuadir o comando da Força Aérea do significativo potencial deste empreendimento. Entre novembro de 1939 e setembro de 1940, 10 protótipos experimentais adicionais foram construídos e despachados para avaliação. Essas aeronaves foram equipadas com novas fuselagens que eram mais longas e mais esbeltas. Os designers aumentaram significativamente as superfícies da cauda e modificaram sua configuração. Além disso, as pontas das asas foram redesenhadas e coberturas de cockpit completamente transparentes foram instaladas, espelhando as encontradas em versões posteriores do C-27. Consequentemente, a aeronave adotou um perfil consideravelmente mais sofisticado e aerodinamicamente superior. No entanto, as melhorias estenderam-se para além da mera estética. Um rádio mais potente foi integrado, o cockpit passou por um redesenho, e tanto os sistemas hidráulicos quanto os elétricos receberam aprimoramentos. Certas aeronaves foram submetidas a modificações ainda mais substanciais. Estas foram equipadas com um par de metralhadoras calibre .50, modelo 103. Por outro lado, outras unidades incorporaram novos motores Ha-105, que ostentavam supercompressores de 2 estágios e geravam 1.100 cavalos de potência. Adicionalmente, foram introduzidos flaps de combate acionados hidraulicamente nos protótipos finais. Estes podiam ser defletidos em 15 graus mesmo em velocidade máxima, uma característica que melhorou consideravelmente a manobrabilidade e facilitou um círculo de curva mais agudo. Os controles operacionais para este mecanismo foram posicionados diretamente no manche de voo. Acionar o botão amarelo esquerdo aciona os flaps, enquanto pressionar o botão vermelho direito faz com que eles se retraiam. No outono de 1940, após a conclusão do 10º e último protótipo, os engenheiros reconheceram que finalmente haviam conseguido desenvolver um sucessor adequado para o Ki-27. Os testes de voo prosseguiram sem falhas, levando a Nakajima a receber a diretriz para produção em massa em 9 de janeiro de 1941. Foi neste momento que a aeronave de caça foi oficialmente designada Hayabusa. As unidades iniciais da aeronave começaram a ser produzidas nas fábricas em abril de 1941. Estas aeronaves, muito parecidas com as suas versões protótipo iniciais, estavam equipadas com apenas 2 metralhadoras leves. No entanto, a partir da 35ª aeronave, a metralhadora do lado esquerdo foi substituída por uma arma pesada de grande calibre. Esta variante, em particular, recebeu a designação Modelo B, com aproximadamente 45 destes aviões de caça a serem fabricados. Posteriormente, as aeronaves começaram a ser equipadas com um par de metralhadoras pesadas. Esta configuração específica era conhecida como Modificação Modelo C. Relatos históricos indicam que um número consideravelmente maior de aeronaves inicialmente apresentava armamento misto, com a metralhadora de estibordo sendo substituída por uma pesada durante o serviço operacional, atualizando assim as aeronaves Modelo B para o padrão Modelo C. A causa subjacente era bastante prática, uma escassez inicial de metralhadoras pesadas para o caça Hayabusa durante as primeiras fases da sua fabricação. No total, 758 unidades do modelo inicial Ki-43 foram fabricadas. Concomitantemente com o processo de fabricação, uma iniciativa abrangente de retreinamento para pilotos e pessoal técnico teve início. As aeronaves concluídas foram despachadas para várias escolas de voo, principalmente as localizadas em Aquino. Esses locais, onde as novas aeronaves inicialmente encontraram uma recepção bastante desfavorável, tornaram-se os principais destinos para todas as primeiras versões de produção do avião. Os caças Hayabusa, equipados com um armamento mais substancial, começaram a chegar às unidades de combate operacionais durante o outono de 1941. Com o início do conflito no Pacífico, os 51º e 604 regimentos aéreos possuíam aproximadamente 40 dessas aeronaves de caça em seu inventário operacional. Além disso, até o outono do ano seguinte, a maioria das unidades da Força Aérea do Exército Japonês havia feito a transição para operar esses modelos específicos. Por volta de meados de 1942, as aeronaves obsoletas Ki-27 haviam desaparecido completamente do serviço de linha de frente. Durante os meses de inverno de 1942, os esforços de desenvolvimento para aprimorar o motor HA-25 foram concluídos com sucesso. Este motor apresentava um supercharger atualizado, que melhorou substancialmente o seu desempenho de voo, particularmente em altitudes elevadas. Dentro da Força Aérea, este motor modernizado recebeu a designação HAT-115.
Simultaneamente, o desenvolvimento progrediu numa nova modificação do caça Ki-43, incorporando valiosas informações derivadas da experiência de combate real. Os pilotos identificaram consistentemente a principal deficiência da aeronave como a sua estrutura de asa inerentemente fraca. Consequentemente, as velocidades máximas do mergulho eram severamente restritas, tornando certas manobras aéreas totalmente inviáveis. Portanto, os engenheiros reforçaram a estrutura da asa, alterando simultaneamente o seu perfil aerodinâmico e diminuindo marginalmente a sua envergadura. Com a asa redesenhada, a aeronave podia agora transportar 2 bombas, cada uma pesando 550 libras, ou, alternativamente, tanques de combustível externos de capacidade comparável, uma melhoria significativa em relação às bombas leves anteriores de 66 libras. Além disso, esta variante atualizada incorporava uma mira mais avançada e apresentava um design de cobertura sutilmente revisado. No entanto, o avanço primordial envolveu a integração de um motor novo e mais potente. Como este motor se mostrou marginalmente mais longo que o seu antecessor, a carenagem do motor da aeronave exigiu uma extensão. Além disso, a entrada de ar foi reposicionada para um local mais elevado e a hélice original foi substituída por uma unidade de 3 pás, automaticamente ajustável, medindo 9,2 pés de diâmetro. As questões críticas da proteção do piloto e da implementação de tanques de combustível autovedantes foram levantadas durante as fases iniciais do desenvolvimento da aeronave. No entanto, a necessidade premente dessas melhorias tornou-se inequivocamente clara apenas através da experiência de combate real, apesar das penalidades de aumento de peso e diminuição da capacidade de combustível. Apesar dessas considerações, o piloto ainda não estava equipado com nenhuma armadura protetora. Os engenheiros concentraram-se apenas em modificar os tanques de combustível, reforçando-os internamente com 3 camadas distintas de borracha. Embora esta medida protetora selasse eficazmente as perfurações causadas por tiros de armas leves padrão, provou ser inadequada contra projéteis de grosso calibre. O protótipo inicial do T-43, modelo 2, um dos 5 planeados, foi concluído em fevereiro de 1942 e no outono do mesmo ano entrou em produção em série designado como Ki-43 modelo Duza. A procura do Exército Imperial Japonês por aeronaves de caça superou em muito a capacidade de fabricação da fábrica de Ota. Consequentemente, todos os projetos necessários foram transferidos para a fábrica de Tachikawa, que subsequentemente produziu o Ki-43 de maio de 1943 até setembro de 1944. Além disso, foram feitos esforços para estabelecer a fabricação do caça no arsenal governamental do Exército. No entanto, apesar da sua impressionante designação, esta instalação provou ser incapaz de cumprir a quota de produção, conseguindo montar apenas 49 aeronaves até o final da guerra. Subsequentemente, o design da aeronave modelo 2 sofreu novas modificações. O radiador de óleo em anel, um componente herdado do Ki-27 posicionado à frente do motor, foi substituído por um radiador de túnel situado abaixo do motor. Além disso, uma luz de aterragem foi integrada na borda de ataque da asa esquerda, uma característica observada especificamente em aeronaves fabricadas pela fábrica de Tachikawa. A instalação de uma placa de blindagem começou, medindo 47 centésimos de polegada de espessura, posicionada atrás do assento do piloto e incorporando um encosto de cabeça. Além disso, este componente oferecia proteção ao aviador em caso de capotamento da aeronave. Posteriormente, esta característica de design também apareceu em aeronaves produzidas pela fábrica Nakajima. No entanto, é notável que muitos pilotos optaram independentemente por remover o encosto blindado. A sua justificação era que tornava a aeronave excessivamente pesada e obstruía o seu campo de visão traseiro. A fábrica de Ota manteve a produção da versão modelo 2B até setembro de 1944. Era caracterizada principalmente por pequenas melhorias internas. A principal distinção externa foi o ligeiro reposicionamento do radiador de óleo para trás, juntamente com a recolocação dos pontos de fixação para bombas e tanques de combustível externos nas seções externas das asas, situados logo além dos suportes do trem de aterragem. Relatórios de combate chegados das linhas da frente indicavam inequivocamente que o Ki-43, apesar das suas forças inerentes, sofria de uma vulnerabilidade significativa e crítica. Era consistentemente superado em termos de velocidade máxima ao enfrentar aeronaves de caça americanas. Esta deficiência não podia ser remediada apenas pela aerodinâmica. Um motor mais potente era uma necessidade absoluta. Enquanto aguardavam o desenvolvimento de um novo motor, os engenheiros refinaram continuamente o motor existente baseado no Ha-115, esforçando-se para extrair a sua potência máxima absoluta.
3 aeronaves experimentais, representando a versão modificada do P-43 Modelo 2, foram construídas durante o verão de 1942. Um novo sistema de escape foi integrado no seu design. 6 dos cilindros apresentavam tubos de escape individuais, enquanto os 8 restantes estavam dispostos em configurações emparelhadas. Esta modificação resultou num modesto aumento na potência do motor. Aproximadamente 500 destas aeronaves de caça foram finalmente montadas, com o seu destacamento operacional a começar no verão de 1943. Uma versão subsequente destas aeronaves incorporou um tanque de combustível auxiliar de 40 galões, posicionado diretamente atrás do assento do piloto. Para facilitar o acesso ao bocal de enchimento, uma nova escotilha teve de ser cortada na pele da fuselagem. Em maio de 1944, a construção de 3 protótipos para a iteração subsequente do caça, designada Modelo 3A, tinha sido concluída. O motor utilizado foi o melhorado Nakajima Ha-115-2, que incorporava um sistema de injeção de água metanol. O recipiente para esta mistura particular foi posicionado à popa do cockpit do piloto, ocupando o espaço anteriormente utilizado pelo reservatório de combustível auxiliar. O sistema de escape da aeronave sofreu ainda outra modificação, culminando na integração de 14 saídas de escape distintas. A melhoria no desempenho aéreo revelou-se insignificante, e o caça, apesar de várias modificações, ficou progressivamente aquém das capacidades das aeronaves adversárias contemporâneas. Melhorar o poder de fogo da aeronave, particularmente através da instalação de canhões montados nas asas, tinha se tornado impraticável, mas soluções alternativas não estavam disponíveis. Consequentemente, o fabrico da aeronave prosseguiu. Sobrecarregada por numerosas e urgentes encomendas, a corporação Nakajima transferiu progressivamente a supervisão do fabrico do Ki-43 para a empresa Tachikawa. A empresa Tachikawa empreendeu o fabrico da variante atualizada e executou a atualização final do caça. Finalmente, um motor Mitsubishi completamente novo, designado Ha-112-11, foi integrado. Este motor, em particular, era uma unidade de 14 cilindros de 2 filas, que superava o desempenho dos motores Nakajima em termos de cilindrada, potência e dimensões físicas, oferecendo adicionalmente uma relação potência-peso superior. Reconhecendo a inadequação de 2 metralhadoras pesadas contra formações de bombardeiros americanos, os engenheiros japoneses reforçaram com sucesso a No entanto, a sua capacidade de munição era bastante restrita. Apenas 60 projéteis estavam disponíveis para cada canhão. A montagem da asa da aeronave também sofreu várias melhorias. Em junho de 1945, a empresa Tachikawa tinha revelado o par inaugural da aeronave revista, que designaram oficialmente como Ki-43 Modelo 3B. No entanto, nunca progrediu para a produção em série em larga escala. Assaltos aéreos persistentes pelas forças americanas, juntamente com uma escassez crítica de matérias-primas e componentes de substituição, acabaram por concluir a história operacional da aeronave de caça mais extensivamente fabricada do exército japonês. Passaremos agora a examinar as suas especificações técnicas. O Nakajima Ki-43 Hayabusa representava uma aeronave inteiramente metálica, de um único piloto, impulsionada por um motor solitário e apresentando um design monoplano de asa baixa. A sua fuselagem incorporava uma construção semi-monocoque, caracterizada por uma pele de suporte de carga medindo apenas 21 milésimos de polegada de espessura. A seção dianteira da estrutura da aeronave exibia uma seção transversal circular, que subsequentemente se afilava suavemente para uma forma oval. A estrutura principal da fuselagem da aeronave era composta por 19 cavernas, nas quais longarinas longitudinais e painéis de revestimento externos eram fixados com rebites. Além disso, a caverna mais à frente funcionava como corta-fogo. A estrutura de montagem circular do motor, fabricada por soldagem de tubos de aço, era fixada a esta caverna em 4 pontos distintos. A unidade do motor em si era então presa ao anel dianteiro desta montagem com um total de 13 parafusos. A 19ª caverna fornecia o suporte traseiro para a seção da cauda e era também o ponto de fixação para o leme de direção. O cockpit do piloto estava situado precisamente entre a 3ª e a 6ª cavernas. Do ponto de vista estrutural, a fuselagem da aeronave era dividida em 2 segmentos principais, que eram unidos por parafusos aproximadamente na 9ª caverna. O segmento traseiro da fuselagem foi construído como uma unidade singular e coesa, incorporando todo o conjunto da cauda. As asas da aeronave exibiam uma planta trapezoidal, terminando em pontas arredondadas. O bordo de ataque da asa apresentava apenas uma inclinação mínima, enquanto seu bordo de fuga era significativamente inclinado para trás em um ângulo de 12,5 graus.
Cada asa era posicionada com um ângulo de diedro de 6 graus. A estrutura da asa foi projetada para leveza, incorporando 3 longarinas principais e 21 nervuras de alumínio, com reforço adicional fornecido ao longo do bordo de ataque. Os ailerons tipo Freeze permitiam uma deflexão extensa, facilitada por inserções de dobradiça especializadas. Essas superfícies de controle eram capazes de defletir para cima em 25 graus e para baixo em 20 graus. Internamente, sua construção compreendia 15 nervuras ligadas por uma única longarina, com todo o conjunto envolto em tecido. O bordo de ataque do aileron apresentava reforço de uma tira de metal e era equipado com compensadores ajustáveis. Os painéis de revestimento metálicos principais eram fixados à estrutura da asa, usando rebites de cabeça escariada, garantindo uma superfície externa aerodinamicamente lisa. Flaps Fowler retráteis foram incorporados perto da raiz da asa, uma característica de design que, naquele período histórico, era predominantemente observada em aeronaves fabricadas pela empresa Nakajima. Um mecanismo de articulação especializado permitia que esses flaps se estendessem além do bordo de fuga da asa, aumentando assim tanto a curvatura da asa quanto sua área de superfície total. Construídos inteiramente de metal, esses flaps podiam ser acionados pelo piloto não apenas durante os procedimentos de decolagem e pouso, mas também estrategicamente durante manobras de combate aéreo. Isso aumentou significativamente a agilidade da aeronave de combate. A empenagem também possuía suas próprias características distintas. A estrutura do estabilizador vertical, compreendendo 4 longarinas e 4 nervuras, era revestida em chapa metálica, estava alinhado centralmente com a fuselagem e tinha uma área de superfície total aproximada de 6,9 pés quadrados. O leme de direção apresentava uma estrutura metálica envolta em tecido. Sua construção incorporava 8 nervuras e uma longarina traseira, com um bordo de ataque reforçado servindo como longarina dianteira. O leme de direção oferecia controle eficaz, capaz de defletir 30 graus em qualquer direção. O estabilizador exibia uma forma aerodinâmica simétrica e uma estrutura robusta, composta por membros longitudinais e nervuras de reforço transversais. Permaneceu rigidamente fixo, posicionado horizontalmente em um ângulo de 0 grau em relação ao horizonte. Os profundores eram articulados em seu bordo de fuga, enquanto as pontas e o bordo de ataque do estabilizador eram componentes distintos, fixados por parafusos. O revestimento exterior era inteiramente metálico e, para uma suavidade aerodinâmica ótima, era fixado com rebites de cabeça escariada. O sistema de controle de voo funcionava da seguinte forma. Os ailerons eram acionados por um sistema de hastes e alavancas, enquanto as superfícies de controle da empenagem eram manipuladas por um mecanismo de haste dupla. Os flaps eram estendidos mecanicamente, embora um reforço hidráulico auxiliasse o piloto para facilitar a operação. O controle para sua configuração estava situado diretamente na coluna de controle, imediatamente abaixo do punho. O trem de pouso apresentava um design convencional, incorporando uma roda de cauda. As pernas do trem de pouso principal incorporavam amortecedores e retraíam hidraulicamente. No entanto, para acionamento de emergência, ar comprimido podia ser utilizado. A roda de cauda permanecia fixa, não retrátil, pivotava livremente e era equipada com seu próprio amortecedor de mola-óleo. Em relação ao motor para a maioria dessas aeronaves, excluindo a variante final não produzida, Ki-43-3, modelo 3B, elas eram equipadas com motores radiais Nakajima de 14 cilindros, refrigerados a ar. Especificamente, estes eram os modelos AJA-25 encontrados na série inicial Ki-43UI, ou suas iterações atualizadas HA-115 em versões subsequentes. O motor possuía um tamanho considerável, com um diâmetro aproximado de 3,8 pés. O motor apresentava um diâmetro de cilindro de 5,1 polegadas, com um curso de pistão de 5,9 polegadas. O motor HA-115 exibia uma taxa de compressão de 7,1. Esta unidade integrava a engrenagem de redução e incorporava um supercharger de 2 velocidades. O seu carburador possuía compensação automática de altitude e o motor operava com combustível de 92 octanas. Em relação ao consumo de combustível, a rotações mais baixas, o motor consumia aproximadamente 35 a 38 galões por hora. No entanto, ao operar com potência máxima, este consumo aumentava para entre 53 e 58 galões. O Ki-43 utilizava uma hélice metálica de 2 pás Hamilton Standard, que tinha um diâmetro de 9,5 pés. O ângulo das suas pás ajustava-se automaticamente, com mecanismos hidráulicos a gerir o controle de passo.
Posteriormente, o caça Hayabusa foi equipado com uma hélice Sumitomo de 3 pás, medindo 9,2 pés de diâmetro. O sistema de combustível do Ki-43 era composto por 4 tanques não autovedantes situados dentro das asas, posicionados perto da fuselagem. A capacidade total deste sistema ascendia a aproximadamente 149 galões. Além disso, a aeronave podia transportar 2 tanques de combustível descartáveis sob as suas asas, cada um com uma capacidade de 63 galões. As aeronaves Hayabusa de produção eram armadas com 2 metralhadoras sincronizadas, posicionadas na fuselagem superior, diretamente à frente do cockpit. Inicialmente, as aeronaves Ki-43 Fino utilizavam metralhadoras tipo 89 de 7,7 mm, essencialmente a contraparte japonesa da Vickers britânica. Uma cinta de elos metálicos desintegráveis fornecia a munição. Esta arma atingia uma cadência de tiro de 900 projéteis por minuto. A sua velocidade de saída aproximava-se dos 2.660 pés por segundo, oferecendo um alcance efetivo de até 660 jardas. A arma em si tinha um comprimento de 40,5 polegadas e um peso de 26 libras. Posteriormente, estas armas de calibre de fuzil foram substituídas pelas mais potentes armas tipo 1 de 12,7 mm, conhecidas como Ho-103. Fundamentalmente, esta arma servia como o equivalente japonês à renomada metralhadora pesada americana Browning. Uma cinta metálica fornecia a sua munição, permitindo uma cadência de tiro comparável de 900 projéteis por minuto. A sua velocidade de saída atingia 2.560 pés por segundo, enquanto o seu alcance operacional efetivo se estendia a 710 jardas. Todos os protótipos, juntamente com os modelos de produção Ki-43 Mark I e Ki-43 Mark II, saíram das instalações de fabrico sem qualquer aplicação de tinta, com as suas superfícies de metal nu a brilhar. Os fabricantes apenas adicionavam as marcas de identificação redondas vermelhas nas asas, um painel antirreflexo preto à frente do cockpit e a estamparia técnica essencial. No entanto, os lemes e ailerons, que eram cobertos por tecido, receberam uma camada de tinta cinza claro. Contudo, em zonas de combate ativas, a necessidade urgente de camuflagem tornou-se evidente, pois os aeródromos enfrentavam perigo contínuo de ataques aéreos hostis. Inicialmente, foi empregada uma camuflagem improvisada, envolvendo a aplicação de inúmeras pequenas manchas em tons de castanho acastanhado, azeitona ou verde escuro. Ocasionalmente, uma terceira tonalidade, verde claro, também era incorporada nestes padrões. Estes padrões cobriam principalmente as secções superiores e laterais da fuselagem, e fotografias históricas indicam que as manchas eram aplicadas sem qualquer ordem discernível. Por fim, surgiram esquemas de pintura protetora uniformes de um só tom, utilizando a idêntica paleta de cores previamente empregada para os padrões manchados. Consequentemente, a partir da primavera de 1942, as aplicações de camuflagem exibiram considerável variação, desde cobertura total em todas as superfícies superiores e laterais, até manchas irregulares onde o metal subjacente permanecia visível. Tipicamente, as faixas antirreflexo pretas eram preservadas e as partes inferiores da aeronave eram deixadas sem pintura. Estas superfícies inferiores mantinham o seu acabamento original de metal nu. A camuflagem era aplicada utilizando ferramentas facilmente disponíveis, incluindo pincéis, cotonetes ou pistolas de pulverização. No ambiente tropical úmido, a tinta deteriorava-se e descascava rapidamente. Este problema era exacerbado porque a tinta era frequentemente aplicada diretamente sobre o metal sem uma camada de primário e ocasionalmente sem sequer remover adequadamente a lama, fuligem e óleo acumulados. Embora a maioria dos esquadrões de caça procurasse um esquema de pintura consistente para as suas aeronaves, era comum que aviões da mesma unidade exibissem aparências diferentes ou níveis variados de desgaste. Os modelos Ki-43 Mark I e Ki-43 Mark II, quer de unidades de treino ou baseados em áreas de retaguarda, tipicamente mantinham o seu estado sem pintura. No entanto, registros fotográficos confirmam que aeronaves sem pintura ocasionalmente apareciam nas linhas da frente, mesmo até as fases finais da guerra. Em contraste, as aeronaves Ki-43 fabricadas sob licença pela empresa Tachikawa eram entregues com camuflagem aplicada de fábrica desde a sua produção. As superfícies superiores e os flancos da aeronave apresentavam um acabamento em castanho opaco ou verde-oliva, contrastando com uma parte inferior cinzenta clara que possuía um subtil tom esverdeado. Devido a este esquema de pintura particular, a faixa antirreflexo tipicamente posicionada à frente do cockpit tornou-se supérflua e foi consequentemente omitida.
A carenagem do motor também era totalmente revestida com a cor da superfície superior, enquanto os suportes do trem de aterragem e os postos das rodas permaneciam sem pintura. Na variante Ki-43cc, o acabamento da pintura deteriorava-se rapidamente, tornando-se opaco, desbotado e propenso a descascar, uma consequência da formulação específica da tinta, das condições ambientais úmidas e da manutenção insuficiente. Os cones das hélices e as bordas de ataque das pás eram deixados sem pintura. Contudo, as superfícies traseiras das pás recebiam um revestimento de tinta preta matte, idêntico ao utilizado para aplicações anti-reflexo. A partir do modelo Ki-43-2, tanto os cones das hélices quanto a totalidade das pás eram pintados num tom castanho avermelhado distinto. Faixas pretas eram tipicamente pintadas perto das raízes das asas, servindo como indicadores para os locais precisos onde os pilotos eram aconselhados a pisar ao entrar no cockpit. Até fevereiro de 1942, a insígnia nacional japonesa, caracterizada por círculos vermelhos, adornava tanto as superfícies superiores quanto as inferiores das asas. Subsequentemente, a sua aplicação estendeu-se aos lados da fuselagem da aeronave, especificamente à popa do cockpit. No entanto, aeronaves com estas marcações, exclusivamente nas suas asas, ainda podiam ser observadas ao longo da guerra, persistindo até a sua conclusão. A partir do modelo Ki-43, os círculos montados nas asas aumentaram de tamanho e foram posicionados mais perto da fuselagem. A partir de julho de 1942, de acordo com as instruções do Estado-Maior Conjunto, todas as aeronaves de combate foram obrigadas a exibir faixas amarelas ou laranjas brilhantes nas bordas de ataque das suas asas, facilitando a identificação rápida. Além disso, uma borda branca de 3 polegadas de largura foi prescrita para circundar o círculo vermelho quando aplicado contra fundos escuros. Na prática, contudo, este contorno adornava predominantemente os círculos na fuselagem, enquanto a sua aplicação a círculos montados nas asas era extremamente incomum. Em academias de treino de voo e formações de defesa aérea localizadas no Japão, o círculo vermelho era tipicamente sobreposto a largas faixas brancas que circundavam tanto a fuselagem quanto as asas. Esta marcação distintiva ajudava os artilheiros antiaéreos a identificar aeronaves amigas. Estas faixas mediam 8 polegadas de largura, excedendo o diâmetro dos próprios círculos. Uma outra característica distintiva da aviação do exército japonês, introduzida no final da década de 1930, era uma linha branca fina posicionada logo à frente da cauda, circundando a fuselagem verticalmente. Esta marcação era frequentemente, embora não universalmente, observada em aeronaves envolvidas em operações de combate direto. Na literatura histórica e técnica, esta marcação é comumente referida como a faixa de combate. É também pertinente notar as aeronaves de caça Ki-43 que os militares japoneses forneceram ao governo da Manchúria. Estas aeronaves tipicamente permaneciam sem pintura, exibindo em vez disso marcações de identificação vibrantes nas cores nacionais da Manchúria nas suas asas. Além disso, as fuselagens da maioria das aeronaves apresentavam proeminentemente grandes slogans patrióticos ou dedicatórias inscritas com caracteres chineses. Os interiores dos cockpits do Ki-43 eram geralmente acabados num verde oliva claro ou num tom verde acinzentado. Variantes de produção subsequentes também utilizavam uma tinta bege para estas secções interiores. Esta mesma cor era comumente aplicada ao painel de instrumentos, embora um acabamento preto fosse por vezes observado ali. A secção da fuselagem localizada diretamente atrás do assento do piloto, sob o vidro da capota, era igualmente pintada de preto. De 1944 até o fim da guerra, provavelmente devido à escassez de materiais, estas aeronaves de caça frequentemente saíam das fábricas com os interiores dos cockpits sem pintura. Quase todos os regimentos aéreos possuíam os seus próprios emblemas gráficos distintivos. Estes eram tipicamente afixados na barbatana da cauda vertical ou, menos frequentemente, nos lados da fuselagem da aeronave. A coloração destes emblemas tipicamente variava de acordo com o esquadrão. Por exemplo, o emblema para a primeira unidade era geralmente branco, para a segunda vermelho, para a terceira amarelo e para o voo do quartel-general azul, embora existissem exceções. Frequentemente, os cones das hélices também eram pintados para corresponder à cor designada da unidade. No início da guerra, as aeronaves pertencentes aos comandantes de esquadrão eram tipicamente identificadas por largas faixas que circundavam a fuselagem, posicionadas diretamente atrás do cockpit. A coloração destas faixas correspondia precisamente à cor designada do esquadrão. Na maioria dos regimentos aéreos, estas marcações eram verticais, mas no 64º Regimento eram aplicadas diagonalmente. No entanto, os comandantes frequentemente encontravam-se a pilotar outras aeronaves se os seus aviões designados estivessem inoperacionais. Além disso, estas faixas coloridas conspícuas revelavam inadvertidamente a posição da aeronave e atraíam a atenção inimiga.
Consequentemente, com o tempo, a prática de distinguir tão brilhantemente os caças dos comandantes foi descontinuada. As marcações que denotavam vitórias aéreas nas aeronaves Ki-43 eram extremamente raras. Engajamentos aéreos bem-sucedidos eram comemorados com círculos concêntricos ou estrelas, que funcionavam como emblemas estilizados representando a nação, cujo avião havia sido abatido. Essas marcações eram tipicamente aplicadas no lado esquerdo da fuselagem ou no lado esquerdo da seção da cauda. Certos aviadores japoneses adornavam suas aeronaves com caracteres representando seus próprios nomes, os de suas esposas, ou vários lemas nacionalistas. No entanto, essa prática não era universalmente permitida, constituía uma prerrogativa especial concedida apenas a comandantes de unidade e aos pilotos mais conceituados que operavam suas próprias aeronaves de caça designadas. A esmagadora maioria dos aviadores, no entanto, simplesmente pilotava qualquer aeronave disponível e se preparava para a missão iminente. Esforcei-me para compilar as informações mais extensas disponíveis para lhe oferecer uma compreensão aprofundada desta aeronave em particular. Estendo minha sincera gratidão a todos vocês por assistirem. A propósito, agora vocês têm a oportunidade de apoiar este canal via Ko-fi. Isso pode ser feito utilizando o link fornecido na descrição. Agradeço a sua audiência e aguardo nosso próximo encontro.